Bom, a gente continua falando de política. Agora aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado estadual pelo PTB, Paes Landim. Seja bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Pois não. Bom, eu queria começar com um assunto que recentemente tem sido muito discutido, inclusive aqui em Teresina. É verdade que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez um convite de forma, digamos, oficial para que o senhor fizesse parte do Democratas? Veja bem, o Rodrigo é o presidente da Câmara, ele pertence aos democratas. É meu amigo pessoal, fui convidado pelo líder do partido, o Elmar, a pedido dele, né? O Rodrigo ficaria muito satisfeito se você viesse para o DEM. Eu também recebi um telefonema do Antônio Carlos Magalhães Neto, o Neto, prefeito de Salvador. Sim. Bom, temos conversado com algumas das pessoas ligadas ao DEM. Então, nessa fase de namoro, de pré-casamento, mas não está ainda nada... Opa, então existe o namoro. Existe o namoro. Possibilidades, quais são? Depende de quê, na verdade? A pergunta é essa. Não, depende exatamente um pouco de avaliação de minha parte, conversando com alguns amigos do interior. Também pretende mudar de partido, ou alguns novos amigos. Mas eu espero que nos próximos 15 dias a definição objetiva. Eu não sei o período exato, mas o senhor já está há um bom tempo no PTB, não está? Entrei em 2004, a convite do então deputado, era ali do partido da Câmara, e hoje presidente do Tribunal de Contas da União, Zé Múcio Monteiro, meu querido amigo, esse grande pernambucano, esse homem que honra o Tribunal de Contas da União e honra a vida pública brasileira. Parece que de setembro, outubro do ano passado para cá, muita gente tem resolvido mudar de partido, diferente de algumas épocas atrás. O próprio, talvez o primeiro exemplo, veio do presidente Jair Bolsonaro, né? Deixou o partido dele, hoje a Aliança pelo Brasil. Alguns deputados, a exemplo de Átila Lira, chegou a ser expulso por conta daquele assunto da votação da reforma da Previdência. E muita gente vem mudando. É uma tendência, deputado? Não, o problema partidário brasileiro é um problema difícil. É um país democrático do Ocidente que tem mais partidos políticos. E isso, de certa maneira, não é bom para a democracia. Você fragmenta a operacionalidade política, né? Você precisava criar realmente partidos definidos, como as grandes democracias inglesas, americana e alemã, não é? Tem partidos definidos. Você pode ter vários partidos, mas para participar congressualmente, difícil. Nos Estados Unidos você tem 40, 50 partidos, mas no Congresso tem praticamente 2. Não é? Dá o mecanismo operacional da legislação americana. Então o Brasil permite essa flexibilidade partidária. Não sei se isso é muito bom. Por quê? Porque ainda há um caciquismo político, talvez, das direções partidárias. Nós vivemos no reino do provisório, executivos provisórios, diretórios provisórios. Alguns partidos, a UDEM, por exemplo, é um dos poucos partidos do Brasil hoje que tem diretórios de exigência do ACM Neto devidamente regularizados, entendeu? Nos estados, com mandatos fixos. E não é um mandato provisório que você fica a mercê do cacique nacional. Pois é, quando o senhor fala em caciquismo, é a mesma coisa da gente dizer na nossa linguagem popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Exato, em princípio assim. Aí fica difícil, não é? Exatamente. Agora, deputado, a vasta experiência política que o senhor tem, certamente eu acredito de longe, dá para perceber o que acontece hoje, não só no Brasil, mas nos estados e nos municípios também. A gente vive agora em 2020, um ano eleitoral, eleições municipais, mas onde deputados federais, estaduais, senadores, o próprio presidente se envolve nessa campanha desse ano também. Aqui no Piauí, como é que o senhor avalia hoje a política, principalmente para essa eleição que está chegando? Bom, eu acho que os quadros partidários ou de candidatos estão se definindo aqui ao longo dos próximos 2, 3 meses. Embora as convenções sejam fixadas para julho ainda, não é? O Brasil gosta de preceder tudo, antecipar tudo, não é? Mas eu acho que há uma
Houve definição em algumas situações, em alguns municípios-chave do Estado, da própria capital, né, percebe isso. Mas eu acho que essas tratativas, o Luciano acabou de falar aí a respeito do Firmino, em relação ao PSDB Teresina, está acontecendo em todos os municípios. Alguns já têm posição definida, mas outros ainda estão nessa fase preliminar de busca de consensos partidários para indicar candidatos. E tendo sempre, claro, uma boa relação com o governador Wellington Dias, esse fato de hoje se questionar muito, direita de um lado, esquerda de outro, o senhor acha que vai ser um ano, talvez, a última gestão, lógico, do governador, vai ser o ano mais difícil para ele? Bom, o Wellington é um campeão de consenso, né? Ele consegue um somatório, né, de números diferentes. É impressionante essa capacidade dele de articular os contrários, né? Mas eu acho que a polarização ideológica do Brasil vai levando cada vez mais dividida em alguns campos. Mas o Wellington tem sido de uma grande capacidade de tolerância com as divergências ideológicas partidárias. Ele tem sabido compor uma diversidade política do Estado. Eu acho que isso faz interessante da parte dele, muita habilidade pessoal, diplomática da parte do Wellington Dias. Realmente, eu perguntei se seria o ano mais difícil, mas, na verdade, o mandato mais difícil. Mas uma coisa o senhor falou, ele é um excelente articulador, Exato, tem bons relacionamentos, pode não ser direto com o presidente, Exato. mas inclusive com o senhor, não é? Exato. Que está lá em Brasília. Ao lado. Então, como diz, comendo pelas beiradas, indo pelas laterais, pode-se chegar ao gol. Exatamente. Eu acho que nessa crise entre os governadores do Nordeste e o presidente Jair Bolsonaro, o Wellington tem sido um elemento moderador. Ele tem procurado, quando eles viajaram agora para os estados, para a Europa, os governadores, para discutir o chamado consórcio nordestino, o Wellington foi o intermediário, foi o embaixador, teve o ministro do governo, general Ramos, pedindo que o governo mandasse um representante dele nessa missão dos governadores. Quer dizer, ele evita o choque direto com o presidente da República. Ele tem sido um amortecedor. Sabiamente. Exato, né? Sabiamente, claro. Agora, deputado, eu queria falar especificamente da cidade de Parnaíba, porque eu lembro que na época em que Zé Hamilton administrou a cidade em várias gestões, claro, o seu relacionamento com ele, até por conta do partido também, né, era excelente. O senhor, inclusive, estava sempre presente na cidade, colaborando com projetos, enfim. Essa relação continua? Continua. Veja bem, Parnaíba me decepcionou que depois que aquela luta bonita minha para criar a Universidade Federal da Parnaíba, sim, talvez eu ficasse um pouco de sapato alto, achando que aquilo bastava para me comprometer com a votação da Parnaíba. E deixou um pouco a Parnaíba de lado, cuidei dos municípios, mas não, foi a pior votação minha. O Zé fora da prefeitura, claro, não foi candidato a deputado estadual, que se tivesse sido, teria regimentado para ser candidato a suplente, ficava um pouco mais preso aos outros candidatos, né, candidatos a senador. Mas eu tenho relações com ele, não só politicamente, mas pessoalmente, porque eu acho um dos homens mais lustros e dos homens mais cultos desse Estado, que atua na política do Piauí. Zé Hamilton é um leitor constante, apaixonado, está sempre atento às boas publicações. E é uma figura interessante de raciocínio político e de espírito público. Eu sou admirador dele. Eu não sei como é que estão as conversas de vocês hoje, mas muito fala-se que ele, inclusive, pode voltar para a prefeitura, pode se candidatar esse ano. Não sei se ele tem uma pendência na justiça. Está superado, graças a Deus. Tá, não é? Então, caso ele queira colocar o nome à disposição, ele pode. Tranquilamente, nós esperamos isso. Em Brasília, ele foi constatada a sua não culpabilidade. Ele está livre para ser candidato. E o que ele disse para o senhor? Pretende voltar? Ele é uma figura enigmática, quer dizer, ele conversa pouco de si, mas eu percebo, no decorrer da conversa, eu conversei com ele no ano passado, em dezembro, que no fundo ele será candidato a prefeito da Parnaíba. Vai enfrentar, então, o atual prefeito Monsanto. Exatamente. Para quem não conhece, estamos falando de José Hamilton Castelo Branco, que inclusive já foi suplente de deputado, suplente, já chegou a assumir, não é Exato. isso? E já foi também prefeito da cidade de Parnaíba, e segundo aqui o deputado Paz Landim,
Pode ser que retorne também. E atual inspecionador do Marcelo Castro. Não é? É o suplente atual do Marcelo. Esse ano de 2009 para o senhor em Brasília, como tem sido? Como foi, na verdade? Olha, eu assumi o mandato nos últimos 7 meses. Eu desempenhei meu mandato apoiando as boas medidas do governo, sobretudo. Eu sou um liberal, fui professor de direito comercial na Universidade de Brasília há muitos anos e sempre no tempo já de iniciativa, o mercado. Eu fui relator do Código Comercial no governo passado e não deixei votar o código, achei que o Código Comercial tem que ser o Código do Mercado. O mercado tem que estar, não pode estar subordinado a muitas regras de controle do governo. E o Paulo Guedes é um ministro excepcional na iniciativa, é o homem da Escola de Chicago. Se o Congresso Nacional ajudar o Paulo Guedes, o Brasil vai dar um grande saldo nos próximos 2 anos. Nós precisamos convencer o Congresso que é importante. Por exemplo, para aprovar a privatização da Eletrobras, o governo não tem recursos disponíveis para investir no setor energético do país e há muito capital estrangeiro disponível para investir nisso. Então é importante privatização, eles vão melhorar o sistema elétrico e vai desafogar o governo, né? E vai mais dinheiro, mais uns milhões de reais na conta do governo para investimentos no país. As decisões, as medidas do ministro Paulo Guedes até agora, o senhor diria que foram acertadas? Foi acertadíssimo. Ou mais erros do que acertos? Não, muito mais acertados. Nem se compara. O Paulo Guedes é um craque. Por exemplo, achei que o governo perdeu o time. Ele devia ter feito a reforma administrativa já no ano passado. Havia um momento da reforma administrativa. Não, espera um pouco, porque a burocratização nacional, a estrutura administrativa brasileira está muito irracionalizada, muito destemperada, e todos os poderes, do modo geral. Ou seja, é preciso fazer algo urgente para mudar essa situação. Para dar racionalidade administrativa ao país, para ajudar a governança do país. É uma área que o senhor está super envolvido, até porque faz parte lá na Câmara dos Deputados da Comissão de Tributação e Finanças, não é, exatamente, deputado? Muito trabalho a resolver por lá nessa comissão. Interessante, eu sempre participei da Câmara a vida inteira, da Comissão de Constituição e Justiça, mas um pouco cansado dela, porque a comissão, que devia ter argumentos rigorosamente técnicos, jurídicos, se perde um tempo no blá blá blá, fora da discussão efetiva, política, jurídica dos fatos. E a Comissão de Finanças e Tributação é uma coisa técnica, muito objetiva, e a gente aprende muito com colegas brilhantes em assuntos da maior importância são lá discutidos em termos de desenvolvimento econômico e fiscal do país. Falando nessa perda de tempo, que eu concordo que em alguns assuntos tem muito blá blá blá, só para a gente encerrar. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje desse primeiro ano de governo Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que foi o primeiro governo de tentativas e erros, mas com todos os seus problemas, eu acho que ele até, o saldo foi positivo. Esperávamos um crescimento abaixo de 1,0, superamos isso. É claro que o temperamento do presidente não ajuda muito, ele é difícil, mas o mais importante é que o mercado está ao lado da fofoca política. O mercado está começando a trabalhar independentemente do que ele falou, que ele deixou de falar, essa coisa toda. Então é interessante isso, né? Mostra um pouco de maturidade no mercado brasileiro. Até porque já temos visto os resultados, baixa inflação, olha o salário mínimo aí que subiu dois valores. Os juros, a baixa de juros, isso deu economia ao país de 200 bilhões de reais no ano passado, né, da sua dívida pública interna, e ajudou investidores a sobra de dinheiro para aplicar em outros mecanismos. Né? O turismo também teve uma grande alta, né, no final desse ano agora. O problema talvez um pouco mais de diálogo, né? Ele tem um temperamento mais difícil. Eu fui colega dele da Câmara há 28 anos, ele sempre foi aquilo mesmo, assim. O deputado continua o mesmo ainda, ele mudou um pouco, o deputado. É interessante, deputado, fazer só uma observação que os demais políticos também pudessem se espelhar no senhor, porque o senhor não é Bolsonaro, ou seja, não está ligado diretamente, mas reconhece pontos positivos e os negativos também. Exatamente. Parabéns pela ideia. Deputado, quero agradecer demais a vinda do senhor, tá? Muito obrigado. Quando estiver por Teresina, por favor, retorne outras vezes aqui no Bom Dia.
Você é uma mulher inteligentíssima, não conhecia, não. Parnaibana. Parnaibana? Paraibana. É, na minha terra do coração, eu sabia. Obrigada, deputado, mais uma vez. Tem mulher do seu nível, assim. Obrigada, muito obrigada. Tá, Brasília para cima. Opa, quem sabe, o futuro pertence a Deus.